Salve, salve, nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite, sexta-feira, aqui no Visão, trazendo as últimas e atualizadas informações do Mengão, com a divulgação oficial do Manto 3, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Tem também notícia de um volante do Mengão que assinou um contrato muito milionário, tem polêmica envolvendo o Everton Cebolinha, atualização sobre os passos de recuperação do Pedro e do Matias Vina. Pedro também, reunião que o Landim já marcou referente aos seus salários na CBF. Landim que dá resposta ao Davi Luiz a respeito da continuidade do seu contrato. Flamengo sendo notificado com o Corinthians a respeito do Hugo Souza e outras informações a mais aqui no Visão Rubro-Negra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, minha amiga. Já passo de antemão para vocês que o nosso conteúdo hoje vai ser muito rápido e muito objetivo mais uma vez. Estou aqui com cólica, estou com dor, mas estou aqui para ser objetiva, passar o que tem do Flamengo nessa sexta-feira. Domingo a gente está de volta, segunda, terça e na semana, obviamente, de Campeonato Brasileiro e semana também de Copa do Brasil, a gente vai trazer todos os detalhes do treinamento do Flamengo, vamos trazer todos os detalhes de Flamengo e Fluminense e em seguinte de Flamengo e Corinthians também, lá em Itaquera, São Paulo. Você que está chegando, não se esqueça, amassa esse like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no Visão Rubro-Negra, ativa o sino das notificações e dá aquela moral compartilhando, mandando para a galera, chamando seus amigos aí, que eu conto demais com a colaboração de todos vocês. Primeiramente, sobre o Manto 3. O Flamengo divulgou hoje, de maneira oficial, o Manto 3, cara, olha como ficou lindo. Esse é o vídeo oficial nas redes sociais, né? Já caíram ontem nas graças do torcedor, porque foi vazado algumas imagens. A gente está vendo aí que tem alguns detalhes padrão do clube, com um tom escuro cinza, né? Bem predominante, além do escudo da Adidas, do escudo branco do Flamengo. Dá para ver que é meio preta, grafite, cinza ao mesmo tempo, né? Com esses detalhes estampados. A ideia do Flamengo é justamente essa ideia tridimensional dos desenhos, eu achei muito bacana mais uma vez, e as linhas tradicionais da Adidas, você pode observar que elas são vermelhas, tá? O Paparazzo Rubro-Negro já tinha divulgado inicialmente essas imagens e vídeos aqui que a gente está postando para vocês, e mostrou também de maneira bem clara que os mantos já estão para vendas online, tá? Nessa sexta-feira, ou no caso hoje, chegam para todo o Brasil nas lojas físicas também. De acordo até com a apuração do Coluna do Fla, os modelos estão aí para vocês verem. Charlie Alcaraz, que acabou de chegar, Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, Felipe Tereza, 3 garotos, além do Arrascaeta, tá? Então, tudo já tinha sido tirado oficialmente no dia 30 de setembro. Importante destacar que esse trio da base que a gente falou estava ali fazendo parte do grupo mundial do Flamengo, né, no Sub-20 no Maracanã, e a gente está aí vendo alguns detalhes referente a esse novo manto. Já estou aceitando de presente, tá? Quem quiser me dar esse manto 3 de presente, eu já estou aceitando, mas brincadeiras à parte, muito obrigada sempre pelo carinho e participação de vocês aqui no nosso canal, e obviamente já está aí à disposição o valor está na casa dos R$ 400, mais ou menos, 399, R$ 400, tá? Para vocês que estão aí já na dúvida de quanto está custando esse manto 3 lindíssimo. Vamos lá para as informações? Primeiro sobre o Hugo Souza. Ontem saiu uma matéria no GE a respeito da situação do Corinthians, que o Corinthians tinha notificado o Flamengo nessa quinta-feira e informou, né, que exercerá a opção de compra do goleiro e confirmou também em nota oficial a respeito dessa transação que começará a acontecer. Na quinta-feira, ontem, ele já estava liberado para acionar essa cláusula prevista em contrato para ter 50% do passe, só que eles querem adquirir 60%. Houve essa atualização. E aí o clube do Corinthians seguiu o previsto do contrato de empréstimo, pagou 200 mil euros mais ou menos para tê-lo até dezembro, e no acordo de compra o pagamento vai ser realizado em 4 parcelas, de janeiro a junho de 2025, de janeiro a junho de 2026, e assim o Flamengo dividiu em 4 etapas. Eu faria isso? Não. Eu facilitaria a vida do Corinthians? Também não. Qual a garantia financeira que o Flamengo tem que nessas 4 parcelas o Hugo Souza vai ser pago? Hoje em dia, sinceramente, nenhuma. Vejo que o Flamengo, mais uma vez, está cometendo um erro muito grotesco que, infelizmente, a gente pode acabar pagando com a nova gestão em 2025. Até aqui, nenhuma novidade. Até falando sobre goleiro, o Cauã Santos, que era nosso menino da base, que arrebentava tanto quanto outros, né, que vem surgindo aí, foi vendido por uma merreca
pelo Frankfurt da Alemanha. Ontem pegou o pênalti, arrebentou, foi destaque por lá. E a gente percebe, né, o quanto a nossa base é desvalorizada, o quanto os caras aqui trabalham, jogam duro, mas saem por pechincha, né? E chega lá fora, arrebenta, é vendido a preço de ouro. Então, é umas coisas que só acontecem no Flamengo, infelizmente. Ainda falando sobre a defesa, mas agora indo para o zagueiro Davi Luiz, o nosso experiente defensor aí de 37 anos, tem seu contrato encerrando, e o Landim já tomou uma decisão nos bastidores, e a decisão foi: não iremos abrir conversas sobre a renovação nessa atual gestão. Resumindo, se o próximo presidente quiser sentar com o Davi Luiz ali, né, a partir do final de dezembro para início de janeiro e estender seu contrato, é uma decisão da próxima gestão. Mas o Landim deixou claro que nessa gestão essa decisão não será tomada. E aí fica a cargo do Dunche, ou então do BAP, ou então do Maurício Gomes, do Valim, do Pedro Paulo, de quem foi escolhido no dia 9. Claro que uma situação pesa muito a favor do Davi Luiz, que é a questão da liderança perante o grupo. O nosso camisa 23, para todo mundo que já sabe, ele tem um papel de, psicologicamente falando, muito forte junto com os atletas, tem uma função hoje importantíssima na recuperação de alguns companheiros no sentido emocional, mas a gente sabe que isso não é o suficiente para renovar o contrato de um jogador. Eu sempre deixei claro que para mim é ciclo encerrado. Davi Luiz pode voltar no ano que vem para a comissão técnica de uma base, mas como jogador, o Flamengo tem que ir atrás de um outro zagueiro de qualidade tão boa ou superior, né, ao que o Davi Luiz na juventude já foi, que a idade também chega, a intensidade pesa, alguns pontos pesam, mas o Davi Luiz sempre foi um cara de uma história brilhante. E, para mim, ciclo encerrado. Desejo muito sucesso para qualquer decisão que ele for tomar no ano que vem. E a gente já tem que estar monitorando o mercado de agora para essa posição de zagueiros. Indo para o ataque, vamos falar primeiro sobre o Pedro, por quê? O Flamengo está muito perto de finalizar um acordo com a CBF para garantir o pagamento de partes do salário do jogador. O Flamengo só está aguardando acabar essa data FIFA, porque o Brasil jogou ontem, ganhou de virada do Chile, joguinho que, diga-se de passagem, que jogo horroroso, né? Brasil e Chile. O Chile abriu o placar, depois os dois jogadores do Botafogo, né? Igor Jesus e Luiz Henrique viraram o jogo. Dorival, assim, acho que o futebol do Brasil permanece a mesma mediocridade, sem nem nada fora assim da curva, nenhuma cartola, nenhuma jogada diferente. Eu vejo isso com muita tristeza, o quanto a seleção brasileira hoje já não brilha, né, os olhos desse país que sempre apoiou, que sempre acreditou, que sempre acompanhou. Mas ganharam de virada ontem do Chile, vitória importante para continuar na parte ali de cima e brigar por essa classificação para a Copa do Mundo de 2026, mas o Brasil ainda tem mais um jogo contra o Peru na terça-feira no Mané Garrincha. Então, depois dessa data FIFA, o Edinaldo Rodrigues, da CBF, e o Landim vai ter uma reunião para acertar alguns detalhes e para ser resolvidos. A ideia do Flamengo é que a CBF cubra cerca de 40% do salário do Pedro, que aí teria 60% pago pela FIFA, no programa ali do Protection Program, né? E 40% pela CBF. Então, o Flamengo está tentando fazer esse acordo aí, ainda está em aberto, para depois da data FIFA se acertar de maneira oficial. Pedro, que teve uma atualização, segundo o GE, a respeito do seu tratamento, o Pedro deu alguns passos importantes ontem mesmo, na quinta-feira. Lembrando que ele fez uma cirurgia muito complexa, estava na fisioterapia, juntamente ali com alguns profissionais, desde antes um pouco da chegada do Felipe Luiz, e agora o Pedro está em outra etapa de recuperação, que são os exercícios na piscina. Já o Matias Vinha que também já tem 2 meses aí depois da cirurgia, né, que foi feita no dia 15 de agosto, começou a dar os seus primeiros passos na academia ontem, e o Everton Cebolinha, que também é outro jogador que só volta em 2025, foi mais um atleta que começou a frequentar o Ninho do Urubu, que já está fazendo algumas atividades internas com a fisioterapia para se recuperar da cirurgia para correção da ruptura do tendão, tá? Então, essa é a atualização médica desses 3 jogadores. Do Luiz Araújo, a gente falou ontem na live, mas trazendo os demais aqui para vocês que acompanham o nosso trabalho. Ainda falando sobre o Everton Cebolinha, ele está passando por uma polêmica, né, a respeito do casamento dele, junto com a influenciadora Isa Ranieri. O casamento que tinha 8 anos de duração, infelizmente foi rompido. Teve um anúncio nas redes sociais a respeito disso, muita especulação também com relação à traição, né? Alguns disseram que ele traiu com a prima do Luiz Araújo, outros disseram que ele traiu a esposa
com a prima do Davi Luiz, e como ele ficou muito irritado com essas postagens, ontem mesmo no Instagram, o Everton Cebolinha escreveu: galera, passando para comunicar que os fatos que estão sendo vinculados ao término do meu casamento são mentirosos. Devido ao fato já ter se tornado público, venho esclarecer que a separação conjugal ocorreu devido a motivos pessoais, preservando o nosso bem maior, que são nossos 3 filhos, e não por qualquer envolvimento de minha parte com qualquer outra pessoa. Os trâmites judiciais estão sendo providenciados junto aos advogados contratados pelas partes. Então, o Everton Cebolinha veio amenizar essa situação que foi divulgada, deixando bem claro que foi uma decisão pessoal do casal, tá? A gente sabe que isso não necessariamente tem algo envolvido com o Flamengo, mas como tá aí, né, muita gente comentando e às vezes até perguntando, teve gente zoando também, só foi o cara ficar em casa que as coisas pioraram, enfim. Mas é uma situação séria, é uma família que é desfeita, mais uma família que é desfeita, não é a primeira de jogador, nem do Flamengo, e que o Everton Cebolinha também, obviamente, tem uma boa recuperação e que ele volte em 2025 voando, porque o que importa pra gente aqui é o profissional Everton Cebolinha, tá? Uma promessa, mudando de assunto já, hein, galera? Uma promessa das categorias de base do Flamengo, chamado Enzo, ele é muito conhecido, assinou seu primeiro contrato profissional da carreira ontem. Tem 16 anos de idade, tá jogando ali pelo Sub-17, já conquistou, inclusive, né, nas categorias ali por fase, 8 títulos, e ontem, ao lado dos seus empresários, ontem, ao lado dos seus pais, ele assinou um contrato válido com o Flamengo até dezembro de 2027, com uma multa milionária, segundo o GE, de 70 milhões de euros. Então, o garoto já tem um contrato de 426,7 milhões de reais nessa cotação atual. E colocou nas suas redes sociais, falando, né, o quanto ele é muito grato e sempre feliz por estar no clube que ele foi formado e de estar vivendo tudo isso, muito fruto do trabalho e dedicação dele. E agradeceu ali não só o Flamengo, mas todas as pessoas que confiaram. E a gente deseja todo sucesso, que ele arrebente no Sub-16, no Sub-17, que chegue aí no Sub-20, né? Quem sabe aí mais uma joia da base, que possa figurar num profissional, por exemplo, em breve, e que a gente possa aí ter mais um garoto de muito sucesso no Clube de Regatas do Flamengo, tá? Eu quero saber, galera, sua opinião sobre todos os assuntos abordados aqui abaixo, tá? Nos comentários do Visão Rubro-Negra. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de também se inscrever no canal se você não é inscrito. Lembrando que amanhã à noite eu não apareço, estarei no campeonato local, né, que eu estarei fazendo uma cobertura, e no domingo estaremos aqui de volta, segunda em diante também, para trazer informações atualizadas, tá bom, galera? Muito obrigada pelo carinho, como eu falei, bem objetiva hoje, tô com um pouquinho de dor aqui, mas estou bem objetiva hoje, mas estaremos de volta aí final de semana. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e até mais. Ótimo final de semana e ótima sexta-feira para vocês.